Olá, quinto ano! Como estão? Aqui é a tia Jo mais uma vez. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar português, tá bom? Português amanhã que é dia de texto, amanhã é sexta-feira, dia melhor para texto. Então hoje nós vamos ter aula de português. Peguem o livrinho, olha aí o livrinho, página 163, 163 no livro de português. Peguem aí o livro. Se posicionem corretamente. Hoje é dia de estudo, de atenção. Vamos prestar atenção, nós vamos vencer, nós vamos conseguir superar até os nossos objetivos. Estou gostando do compromisso, do empenho, estou recebendo as tarefinhas. Tem gente que a tarefa assiste a aula, faz a tarefa e já me manda a imagem, ó. Parabéns para quem está fazendo assim. Tem gente que me manda tarde, mas meus parabéns porque estão me mandando. Eu estou vendo que vocês estão compreendendo, isso é um bom sinal. Então, os meus alunos do quinto ano estão realmente de parabéns, estão superando as nossas expectativas. Tenho visto vocês ansiosos pelas aulas, perguntam pelas aulas, né, fazendo as atividades, me mandando, e eu quero que isso atinja 100% da turma. Porque sempre tem aqueles que não estão me mandando atividade, eu estou anotando o nome de vocês, viu? Estou anotando e precisa que vocês assistam. Não é pela tia Jo, não é por mim, é por vocês. O importante dessas aulas é para vocês, não é só para mim. A tia Jo está ministrando a aula, ela quer ser ouvida, ela quer ser atendida, mas o importante realmente é para vocês, tá? E esse gatinho só me olhando, se mexendo, estão vendo? Tá se mexendo para vocês também? O Garfield. Tá aí o Garfield para alegrar o dia de vocês, juntamente com a tia Jo. Estou aqui totalmente à disposição de vocês para ensinar e para aprender também, viu? Então, estou aqui à disposição para tirar dúvida. Quando precisar, pode me mandar a dúvida. Estou à disposição, certinho? Então, peguem aí o livro na página 163. Lembrando que a tarefa é 164 e 165, tá? Tarefinha no livro, 164 e 165. Eita, tarefinha boa, né? Simples, boa. O assunto de hoje é bom, muito bom. Por quê, tia Jo? Porque já é o assunto. Por quê? Vejam aqui essa página que a tia trouxe. Parece que é tudo igual, né? Tia, por que a gente estuda por quê? Porque o porquê, ele tem várias formas de ser escrito. E cada forma escrita, mas sabe o que vocês fazem? Vocês escrevem um porquê para tudo. Não existe regra do porquê para alguns alunos. Eles escrevem o mesmo porquê para a pergunta, para a resposta, para tudo que ele for fazer. Mas não é assim, quinto ano. Existem regras para o uso do porquê. Existem regras, não é assim não. Olha aqui os exemplos de porquê que a tia tem. Vão vendo aí as diferenças. Ele é separado e sem acento. Estão vendo esse primeiro porquê? Ele é separado e sem acento. Mas ele tem um motivo para ser assim, que nós vamos estudar já já. Nós temos esse porquê. Ele é junto e sem acento. Ele tem um motivo para ser assim. Nós temos já esse porquê, que ele é separado. Olha aqui a separação e com acento. E tem esse porquê, que ele é junto e com acento. Então, nós temos 4 tipos de porquê. Tia, eu posso utilizar qualquer um em qualquer situação? Pode não. Por quê? Eita, nós vamos já saber. Mas é tão facinho, não precisa nem se preocupar. É facinho demais o uso do porquê. Fácil mesmo, vocês vão compreender na maior facilidade. Para isso, atenção. Olhos voltados para a tia, cabeça e mente voltados para a tia. Agora é hora de estudar. Sentem lá na sua mesinha com compromisso, atenção. A tia tá aqui esperando por vocês e vocês estejam aí olhando para mim, ouvidinhos bem abertos, olhinhos bem abertos, a boquinha bem caladinha, só prestando atenção. Só responde quando a tia perguntar, tá? O uso do porquê tá na área. Tchau, Garfield. Se despeçam do Garfield. Vejamos. Nós temos o porquê separado e sem acento. Nós temos o porquê junto e sem acento. Nós temos o porquê junto e com acento. E nós temos o porquê separado e com acento. Vejamos. O primeiro, porquê separado e sem acento. Porquê separado e sem acento. Quando é que a gente utiliza? Essas regrinhas aí que tem no livro, que está aqui nos slides da tia, vocês têm que compreender e aprender.
Esse é um dos porquês mais utilizados. Os dois porquês mais utilizados é o separado e sem acento e o junto e com acento. O primeiro aqui que a gente vai estudar é o separado e sem acento. Ele equivale a por qual motivo e por qual razão. Ou seja, quando você vê esse porquê, você pode modificar ele na prova. Por que você não foi lá? Aí você pensa, por qual motivo? Dá para você substituir por qual motivo ou por qual razão você não foi lá? Se puder substituir por qual motivo ou por qual razão, é o porquê separado e sem acento. E ele é utilizado no início das frases interrogativas, ou seja, é o porquê mais utilizado porque ele é utilizado no início de uma pergunta, não é no final. No final da pergunta já é outro tipo de porquê. No início de uma pergunta é utilizado o porquê separado e sem acento. E ele pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Vejam, por que você foi lá? É no início da frase interrogativa, ou seja, no início das perguntas, você utiliza esse porquê. Aí eles dizem assim, não sabemos por que ele faleceu. Esse porquê também pode ser utilizado no meio, né? Mas quando ele pode ser substituído por qual razão, certinho? Geralmente esse porquê separado e sem acento, ele vem no início das perguntas, no início das frases interrogativas. Primeiro porquê explicado, eu espero que tenha sido entendido. Depois a tia revisa todos. Porquê separado e sem acento é usado também como um equivalente a pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Exemplo. Ignora o motivo por que ele foi embora. Esse porquê separado e sem acento, porque ele pode ser substituído por pelo qual. Estes são os motivos por que voltei. Por que a tia utilizou esse acento? Porque ele pode ser esse porquê, porque ele pode ser substituído por pelos quais. Então esse porquê ele demanda muita atenção de vocês. A primeira regra dele, ele é utilizado no início das perguntas, das frases interrogativas, mas eles têm também outras utilizações. Ele pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Tia, como é? Eu chego lá e substituo ele. Não, não é assim. Lembra lá, pensem, só para vocês entenderem qual é o porquê, você vai na cabeça substituir por qual motivo ou por qual razão. Se der certa a substituição, então você já sabe qual é o porquê sem acento separado, entenderam? É assim. Ele também, no meio das palavras, ele pode ser utilizado no meio das frases. Agora, ele tem que equivaler, ele pode ser substituído a pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Substituído apenas na mente, você vai utilizar o porquê correto. Depois nós temos porquê, uma só palavra sem acento. Nós vamos estudar o segundo porquê, uma só palavra e sem acento. Nós vamos estudar esse segundo porquê, que já vimos esse no início das perguntas, ou quando puder ser substituído. E o porquê junto e sem acento nós vamos estudar agora. Ele é só uma palavra e sem acento. Reparem que de um porquê para o outro, a diferença é muito pequena. É só se ele é junto ou separado, com acento ou sem acento. Esse, no caso, é o sem acento. Ele é utilizado com função explicativa, ou seja, para dar uma explicação. Equivale a pois, porquanto, uma vez que. Ele é precedido por vírgula, ponto e vírgula ou ponto final. Ele é precedido por vírgula, ponto e vírgula ou ponto final. Então, ele tem uma função de explicar. Termine isso agora, porque não? Porque depois não poderá. Não pude ir porque tive que estudar para a prova. Mais uma dica, ele é utilizado nas respostas. Eu chego e utilizo o porquê separado e sem acento uma pergunta. Eu digo assim, por que você não assistiu a aula? Aí você vai explicar o porquê, você vai explicar. Como você vai explicar? É junto e sem acento. Porque eu estava doente, ou então porque eu estava dormindo. Toda vez que você for dar uma resposta com o porquê, ele é junto
e sem acento, porque ele tem uma função explicativa, de explicar alguma coisa. E geralmente ele vem depois do ponto e vírgula, ou do ponto final, ou de uma vírgula. Exemplo, terminei isso agora, vírgula, porque depois não poderá. Ele está explicando porque ele terminou agora. Por isso que ele utiliza o porquê junto e sem acento. Porque o porquê junto e sem acento, ele serve para dar uma explicação. Certinho? Depois, esse porquê, ele tem uma função causal, indica causa, razão ou motivo de alguma coisa. Exemplo, não joguei bola porque estava cansado. Ele está explicando porque ele não jogou bola. Ela chorou porque tinha razões pessoais. Ele está explicando porque ela chorou. Então, esse porquê junto e sem acento, ele tem uma função de explicar. O separado e sem acento geralmente é no início das perguntas. E o junto e sem acento, ele é nas respostas. Ele sempre dá uma explicação. Tia, não assisti sua aula porque estava deitado. Está dando uma explicação para a tia do porquê de não ter assistido minha aula. Então, é porque junto e sem acento. Apesar de que eu não aceito essa explicação aí não, viu? Vocês assistam minha aula. Depois nós vamos para o terceiro porquê. O porquê junto e com acento. Nesse aí eu quero muita atenção, muita atenção do quinto ano. Porquê junto e com acento. Uma só palavra é acentuado. Lembrando que o acento é o circunflexo, não é o acento agudo, é o acento circunflexo. Ele é uma espécie de substantivo, ele pertence à classe de palavras do substantivo, esse porquê junto e com acento. Somente esse é considerado um substantivo. Ele é usado no sentido de causa, razão ou motivo, admitindo pluralização, porquês. O único porquê que pode ir para o plural é esse, junto e com acento. Normalmente vem acompanhado de palavra determinante, artigo, por exemplo. Esse porquê, ele vem com uma palavrinha determinante, como o artigo o. Quero saber o porquê disso tudo. O mundo é cheio de porquês. Nós temos dois determinantes. O o, que é o artigo, e o de, que é também uma preposição. Quero saber o porquê disso tudo. O mundo está cheio de porquês. Então, esse ozinho, o porquê, transforma esse porquê junto e com acento em um substantivo. Certinho? Então, toda vez que vier precedido pelo artigo o ou pela preposição de, o porquê é junto e com acento. Por que, tia Jo? Porque esse porquê, ele é considerado um substantivo, tá bom? O porquê separado e com acento. Ainda tem esse novo porquê. Mas é muito fácil. Ele é usado no final das frases interrogativas. O porquê separado e sem acento, ele é no início. E o porquê separado e com acento, ele é utilizado no final da frase interrogativa, da pergunta. Ele estava chorando, você sabe por quê? Como o porquê está lá no final, ele não está no início, ele é separado e com acento. Se tivesse assim, por que ele estava chorando? Já não seria esse mesmo porquê, seria separado e sem acento. Como está no final da frase interrogativa, ele é separado e com acento. Isolado numa frase, também utiliza o porquê separado e com acento. Você deve fazer isso agora. Aí a pessoa chega e diz assim, por quê? Tá sozinho numa frase, a pessoa só diz isso. Então, também utiliza o separado e com acento. Tá vendo como são 4 porquezinhos, mas eles têm um monte de regrinhas pra gente aprender. Primeiro, vamos lá para a primeira regra. Porquê separado e sem acento. Vamos recapitular, viu, quinto ano? Atenção, presta atenção. Foco na aula. Porquê separado e sem acento. É utilizado no início das frases interrogativas. No início, nas perguntas. Pode ser substituído por qual motivo. Ele também pode estar no meio das respostas. Quando? Quando ele puder ser substituído por qual motivo, pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, certinho?
Esse porquê, junto e sem acento, a tia também utiliza muito ele. Ele tem uma função explicativa, ou seja, de dar uma explicação. E geralmente ele vem precedido pela vírgula, pelo ponto e vírgula ou pelo ponto final. Você vai explicar uma coisa que lhe perguntaram. Termine isso agora porque depois não poderá. Termine isso agora porque depois não poderá. Eu fui à escola porque estava com saudades. Você explicou porque foi à escola. Certinho? Depois nós temos o porquê junto e com acento. Esse é um porquê junto e com acento que está na classe dos substantivos. É o único porquê que pode ir para o plural. E qual a diferença dele para a gente entender? Ele vem sempre acompanhado de um artigo ou de uma preposição. Geralmente ele vem acompanhado do artigo o. Quero saber o porquê de não terem me mandado a tarefa. A tia Jo chega logo assim. Quinto ano, quero saber o porquê de não terem me mandado a tarefa. Aí vocês vão responder, né, explicar por que não me mandaram a tarefa. E depois o porquê separado e com acento. Ele vem no final da frase interrogativa, quando ele é utilizado no final da frase interrogativa, ou quando ele está sozinho em uma frase, certo? Então a gente trouxe aqui mais um quadrinho com explicações. Emprego dos porquês. Por que esse porquê foi junto e com acento? Porque antes vem o dos, certo? Que transforma esse porquê em um substantivo. Porque é separado? Porque não é junto. Por que é separado? Aí a pessoa diz, porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Eles utilizaram todos os tipos de porquê. Vejam, primeiro ela pergunta, como ela é uma frase interrogativa e o porquê está no início, o porquê é separado e sem acento. Depois ele explica porque não é junto. Por que ele utilizou? Porque é uma explicação, esse porquê junto e sem acento. Aí ela diz, mas por quê? O porquê vem no final de uma frase interrogativa, é o porquê separado e com acento. Aí ele diz, o porquê eu não sei. Esse o porquê precedido de artigo se torna um substantivo, entendeu? É junto e com acento. Porquê separado e sem acento? É uma pergunta. Porquê junto e sem acento? É uma resposta. Porquê separado e com acento? Fim de uma frase interrogativa, ou pode ser é igual ao motivo. E o porquê é considerado um substantivo, justamente porque vem precedido de um artigo. Depois, nós temos aqui umas tirinhas que a tia trouxe para a gente prestar atenção. Porque sim? Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é uma pergunta. Por que eu falo assim? Porque quero. Porque você não me deixa em paz. Quando ele diz assim, por que você não me deixa em paz? Ele utiliza o porquê separado e sem acento, porque está início de uma pergunta. Aí ele diz assim, agora sim, acertou o porquê certo. Nos outros ele tinha errado todos os porquês, o uso dos porquês. Quando ele utilizou o porquê certo, que é o separado e sem acento uma pergunta, aí ele foi liberado. Outra tirinha. Por que você está bravo, tio? Você sabe por que estou. Porque sumiram meus bombons mistério. Ah, esse é o porquê. Vai ver, caíram no caminho, porque você passou pelo qual você passou. Sua boca está marrom. Por quê? Ora, porque a vida é cheia de mistérios ocultos. Vamos ver aqui o primeiro porquê. Por que você estava bravo, tio? É uma pergunta e no início tem um porquê. Então acertou, porquê separado sem acento. Você sabe por que estou. Por que ele botou esse porquê separado e sem acento? Porque corresponde a por qual motivo. Aí ele diz assim, porque sumiram meus bombons mistérios. Ele está dando uma explicação. Porque é junto e sem acento. Ah, esse é o porquê? Por que esse porquê está junto e com acento? Porque ele é um substantivo, vem acompanhado do artigo o. Vai ver, caíram no caminho porque você passou. Por que ele utilizou esse porquê? Pelo qual, porque pode ser substituído, pelo qual você passou. Sua boca está marrom por quê? Ele utilizou esse porquê no final da frase interrogativa, separada e com acento. Ora, porque a vida é cheia de mistérios ocultos. Porque junto e sem acento para dar uma explicação. Ufa! Aí nós temos a leloca. Por que será? Pai, por que será que quando os raios caem na água, os peixes não morrem?
Porque vou pesquisar sobre isso, lindinha. Mãe, por que será que os passarinhos não tomam um choque quando ficam em cima dos fios elétricos? Porque são muito leves, a mãe disse. Júnior, a água incolor por quê? O que é incolor? Por que será que ninguém sabe o porquê de nada nesta casa? Ah, lindinha, pergunta demais. Então, o uso do porquê, ele é presente em nossas vidas. Vocês tiram aí pela história da lindinha, né? Os porquês, eles são presentes em nossa vida. Por isso que a gente tem que aprender a escrever o porquê direito. Já imaginou você utilizar o mesmo porquê para tudo que você for escrever? Não, aluno da tia Jo escreve porquê certo. Recapitulando. Porquê separado e sem acento, utilizado no início das perguntas interrogativas ou no meio, quando ele for substituído por qual motivo. Porquê junto e sem acento, nas respostas, nas explicações. Porquê separado e com acento, lá no final da resposta, das perguntas, lá no final da frase interrogativa. Porquê junto e com acento, quando ele vem acompanhado do artigo O, principalmente, ele é um substantivo. Não esqueçam, quinto ano. Aí a tia trouxe essa atividadezinha aqui. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases representadas. Tem assim: ela não escreveu para você por quê? Como é no final, é o porquê separado e com acento. Então a gente já elimina a letra B. Ou é a A ou é a C. Marcos me explicou o porquê de sua tristeza. Olha o Uzinho aí, o Ozinho, o porquê. Se tem o O, ele se torna um substantivo. Então, é porque junto e com acento. Tá parecendo que é a letra C. Terceira, por que você não fez atividade? As atividades é o porquê separado, né? E sem acento. Tá parecendo que é a letra A. Miriam não foi ao encontro porque precisava estudar. Porque junto e sem acento. Então, acertinha aí a letra A. Parabéns para quem acertou. Leia as definições nos quadros abaixo e ligue aos seus correspondentes. Você vai ligar aí ao porquê correspondente. Qual é o porquê que equivale à expressão por qual motivo? É só voltar que dá para saber. Utilizado em resposta, dando uma explicação. É o porquê junto e sem acento. Liguem aí corretamente. Agora nós vamos utilizar o porquê correto. Ela está correndo por quê? Qual é, gente, o porquê que eu utilizo no final da pergunta? É o porquê separado e com acento. Por que você não vem conosco? Qual é o que eu utilizo no início da pergunta? É o porquê separado e sem acento. E assim por diante. Depois você vai completar as frases. Porque A é uma pergunta aí, gente. Vocês vão fazer uma pergunta na letra A, porque o porquê é separado e sem acento. Letra B, porque os é uma resposta, você vai dar uma resposta. Pode ser a pergunta lá de cima. Numere de acordo com a legenda. Cada porquê e a explicação. Usa-se no final de frase interrogativa. Qual é desses porquês? Aí você coloca o número do porquê correspondente dentro do quadro. O outro, usa-se como substantivo. Qual é o porquê desse que se usa como substantivo? Eu acho que é o número 4. E vocês? Vejam aí. Quinta questão. De acordo com o que você estudou sobre o uso dos porquês, justifique o seu emprego nas seguintes frases. Atenção para essa questão. Você vai justificar porquê, né, o porquê de cada porquê. A professora não veio por quê? Porque ele utilizou esse porquê separado e com acento no final da frase interrogativa. Vocês vão explicar dessa forma. Letra B. Por que você não foi à igreja? Esse porquê foi utilizado porque está no início da frase interrogativa. Os alunos não sabem por que não houve aula. Porque pode ser substituído por qual motivo. Atenção! A tia está explicando as questões bem direitinho e tem aluno que diz, tia, não entendi essa, como se a tia não tivesse explicado. Se, mesmo depois da minha explicação, não tiver entendido, aí chama a tia. Mas tem que assistir a aula de vídeo. A tia sabe quando assiste ou quando não, quando só vai assistir a tarefa, quando só vai fazer a tarefa, tá bom? A tia está explicando bem direitinho. E pronto, tarefa terminada. Parabéns aos alunos do quinto ano que já assistiram a aula e já vão fazer a tarefa e já vão mandar para a tia Jo e a tia Jo tá esperando. Beijo no coração.